Então, estamos aqui hoje para iniciar o primeiro Crazy Pod de 2026. E eu estou com uma pessoa muito especial, na verdade é uma honra receber essa pessoa aqui, que é o seu Ivo Alberto Toso. Então, desde já, seu Ivo Alberto, te agradecer de coração, né, por tu ter aceito esse convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência, né, e da sua trajetória aí no mundo executivo, no mundo aí do empresariado, né, no mundo dos negócios, que nem a gente diz. Obrigado, Grace. Eu vou te dizer para você que para mim é uma honra estar aqui, mesmo porque a gente tem um relacionamento muito legal entre a Grace e a Toso. Então, para mim é uma honra estar aqui. Espero que eu possa ajudar ou que alguém que ouvir esse nosso bate-papo possa levar a algo de produtivo. E tenho certeza que alguma coisa as pessoas podem levar de produtivo desse bate-papo que nós vamos ter aqui. Com certeza. Eu contei para alguns empresários, outros clientes meus que iam entrevistar o Ivo Alberto, teve gente que assim: "Eu quero o link depois". Então, com certeza, você vai auxiliar e vai ajudar. Então, deixa eu apresentar um pouquinho melhor, né, o seu Ivo Alberto. O seu Ivo Alberto é uma pessoa que se conecta muito com o desenvolvimento empresarial, institucional de Chapecó e do Brasil. Porque ele tem uma atuação dentro do Grupo Toso como diretor, tem uma atuação de presidente no Citran e também na Federação de Santa Catarina. E ao longo dessa caminhada, ele construiu muito mais que negócios. Construiu reputação, né, seu Ivo Alberto, confiança, e eu brinco assim com uma rede de relacionamento que ultrapassa aí fronteiras. E o tema do nosso podcast hoje vai ser rede de relacionamento como ativo estratégico nos negócios. E eu queria muito falar de conexão de rede de relacionamento. E quando eu pensava num nome, só me vinha o seu Ivo Alberto na minha mente, porque o seu Ivo Alberto é uma pessoa que tem muita facilidade de fazer isso, e eu admiro demais essa capacidade dele fazer conexão, e por isso que hoje nós vamos explorar um pouco esse conhecimento do seu Ivo Alberto aqui. Então, seu Ivo Alberto, realmente é uma alegria, né, ter aqui contigo. Então a gente sabe, né, começando, que network, né, rede de relacionamento, né, seu Alberto, é algo que vai muito além da superficialidade. É algo que ajuda na estratégia do negócio, que querendo ou não ajuda, querendo ou não a gente se posicionar no mercado de trabalho. É por meio, né, do network que isso acontece. E a minha primeira pergunta para ti é: em que momento da tua trajetória você percebeu que relacionamento não era um acessório e era um pilar de crescimento aí para os negócios, para tua vida? Olha, eu vou te dizer o seguinte, primeiro dizer que eu comecei a trabalhar muito cedo e lá com meus, talvez, 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meu pai. E o meu pai, ele me falou uma coisa na época, ele dizia assim, eu atendia muito a parte, pessoal que vinha vender cereais, na época lá, eu cuidava lá de cereais, tudo que fosse produtos da agricultura, nós acabávamos comprando, porque a época que o meu pai estava junto com os irmãos dele, e aí ele me falou uma coisa assim: "Alberto", porque ele me largou lá, eu acho que eu tinha 14 anos, ele já me largou sozinho, eu fazer coisas que o pessoal ficava admirado pela minha idade, as responsabilidades que eu já tinha. Mas uma das coisas que ele me falou, ele falou assim: "Olha, Alberto, quando tu for fazer um acerto com algum", eu nem sei se era cruzeiro, o que que era na época, eu acho que era cruzeiro, ele me disse: "Você, em vez de você tirar um cruzeiro do agricultor, você dá um cruzeiro a mais". Olha só. E por quê? Porque isso ia acabar você iniciando falando de relacionamento. E relacionamento para mim, quando as pessoas acham que é difícil, eu faço com a maior, para mim, o pessoal fala: "Pô, mas Alberto, você relaciona bem". Eu nem noto isso. Sinceramente, a gente está tão atrelado ao dia a dia disso, que eu nem noto. Então eu acho que eu comecei lá no princípio da minha carreira, lá com 12 anos de idade, com uma dica que meu pai me falou para mim
ter essa percepção como que eu iria ganhar essas pessoas com essa atitude, que é uma atitude correta, primeiro correta, Uhum. e que às vezes, sempre o relacionamento acaba sendo melhor, porque você demonstra que você está trabalhando corretamente. Então isso foi que a gente começou, e eu lembro muito bem, porque, eu ia em alguns lugares e esse pessoal que eu atendia acabavam falando muito bem: "Ô, tá aí o menino do seu Antônio, chegou aqui", e tal, e era sempre bem-vindo, porque também eu comecei de cedo já, e esse foi um dos primeiros princípios que eu tive em ter um bom relacionamento com as pessoas, e aí esse network que a gente foi criando ao tempo. Mas para responder a tua pergunta, como foi o início, foi assim. Interessante, né, seu Ivo Alberto, teu pai te ensinou, além de se relacionar, a gerar confiança, pelo que eu estou Isso, entendendo, junto com as outras com as pessoas. outras pessoas. E você foi desenvolvendo esse repertório aí no decorrer da tua vida, Verdade. e isso se tornou muito fácil de ser feito. Sim, porque a gente iniciou a vida fazendo isso, parece que ela fica mais fácil, né. Quando você sabe, você que às vezes para algumas pessoas determinadas atividades são difíceis, e para as Uhum. outras são fáceis, e ao contrário também é verídico. Eu tenho dificuldade em algumas outras coisas que as pessoas acham fácil. E na tua percepção, seu Ivo Alberto, tu acha que, o relacionamento network, ele tem essa capacidade de abrir portas para os negócios? Ah, com certeza absoluta. E se eu for ficar te exemplificando aqui, eu vou ficar muito tempo aqui falando para você, o que que é uma relação, você conhecer uma pessoa, ter aquele trato. Eu tenho várias empresas que hoje nós representamos, eu não vou citar nome aqui, mas vou citar assim. Tem uma pessoa que é presidente de uma grande empresa, mas uma grande empresa multinacional. Essa pessoa, ela eu conheci ela quando ela trabalhava na logística. Ela trabalhava na logística, ela foi crescendo, foi estudando, foi crescendo. Hoje ele é o presidente dessa companhia. O que que faz com isso? Eu ergo o telefone, eu falo diretamente com ele me atende: "Ô, seu Valberto, como é que tá? Tudo bem? Como é que vai Chapecó?", e tal. Ele veio me visitar aqui, inclusive na época que ele era, uma pessoa de logística, depois ele foi crescendo, foi até diretor de logística, depois chegou ao cargo de presidente. Então essas coisas abrem as portas. Por quê? Porque no início, lá, se eu tivesse tratado ele talvez não com a delicadeza que eu tratei, podia ser que essa porta estaria fechada para mim. Uhum. Enquanto eu fiz um bom trabalho, ela está aberta. Mas às vezes um bom relacionamento, eu citei, eu não acho que é só porque eu quero levar vantagem. Não, às vezes você tem um bom relacionamento de você ter um amigo que conheça as tuas atitudes, porque quando você se relaciona com alguém, você começa a conhecê-lo, e da mesma forma, eles também a conhecer a gente. E aí eu acho que abre portas. Então, quando você tem esse network, esse relacionamento, se abre portas, abre imensas portas. Eu citei Uma. uma aí para falar, mas eu tenho 1 milhão de exemplos para te Eu lhe falar. perguntei só para me certificar, eu tenho certeza absoluta. Mas o que me chama atenção na tua resposta, seu Ivo Alberto, é que não é um relacionamento por uma necessidade, por um aproveitamento, mas é um relacionamento que você faz com a pessoa no sentido, assim, ó, de tu estar em contato com ela, de você conhecer mais ela, né. Nesse exemplo que tu trazes, assim, ó, é a pessoa que tu conheceu lá na logística, mas que tu foi mantendo essa rede de relacionamento. Então a minha pergunta para ti é assim, o que que tu faz para fazer a manutenção desses relacionamentos? Porque são relacionamentos de longo prazo, tu liga para as pessoas, o que que tu faz de estratégia aí? Olha, eu sinceramente, eu não faço nada de diferente. Eu tento, ah,
toda hora eu estou fazendo um bom relacionamento, eu vou numa convenção de vendas, eu saio de lá, eu faço um convite para que esse presidente venha visitar, eu vou receber agora, daqui a poucos dias, a presidente de uma empresa, que eu fui na convenção e convidei ela para vir para cá. Ela disse: eu vou para Chapecó te conhecer. Até porque os meus números são muito bons com eles lá, e essas coisas, o que que eu faço? Eu bato um papo, eu não sei, talvez, ah, eu consiga agradar as pessoas, e o meu agradar, eu quero sempre, e isso é uma coisa minha, assim, eu não posso deixar de cobrar a Uhum. pessoa, mas eu não preciso ser ruim com ela, entendeu? Como é que eu faço? Como é que eu tenho uma relação? Não é porque eu tenho que estar lá, vamos dizer assim, no popular, eu ser um puxa-saco. Não é ser um puxa-saco para ter um relacionamento, mas um trato delicado, um trato que você pode dizer não, sem a pessoa, sem ofender a pessoa. Isso faz muita diferença. Que não é porque eu quero manter um relacionamento com uma empresa, ou com um empresário, ou com um amigo, que eu tenho que dizer sempre amém. Uhum. Eu, às vezes, eu tenho que mostrar que eu preciso de tal coisa. Eu tenho essa percepção, ou eu tenho essa atividade que eu tenho que te cobrar sobre esse resultado que não deu certo. Mas não com isso que faça eu quebrar o meu bom relacionamento com eles. Então, essa conversa que eu acabo tendo muito legal com as pessoas, eu faço com que elas também tenham um achego, ou esteja próximo mais da gente, e a gente acaba também fazendo bons negócios por ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu sempre falo assim, que tratar bem as pessoas e tratar mal é o mesmo serviço. Talvez, se você tratar bem, essa pessoa, ela vai lembrar: "Pô, tem o meu parceiro lá que, puta, cara legal, cara que me fala sempre coisas positivas, e quando é negativa ele me fala para o bem". Essas coisas acontecem, e eu faço isso que eu faço, não tem muito. E daí o seu Ivo Alberto te ouvindo falar, assim, o quanto é interessante que tratar bem não quer dizer que não é dar limites para as pessoas, Isso. e que não é dizer não. Eu vejo que às vezes os empresários confundem um pouco isso. Você pode ter um excelente network, um relacionamento muito interessante com alguém, mas vai ter situações que tu vai ter que dizer: "Olha, não é bem isso aqui eu não concordo". Mas isso não quer dizer que tu tenha que fazer o rompimento da rede relacional. Então isso é muito interessante que tu está trazendo. E na minha percepção, é isso que faz com que tu mantenha, né, esses contatos, porque as pessoas veem em você uma verdade, elas veem em você uma autenticidade, que nem sempre as outras pessoas que é visto em outros cenários. Então a autenticidade não é algo tão simples, mas a partir do momento que tu fala o que precisa ser dito, né, Né? eh, A gente às vezes tem, eu posso, da mesma forma como exemplificar, eu tenho uma aproximação com muitas pessoas, ele tem uma, um relacionamento com pessoas que a gente já teve boas brigas, tá? Muito boas brigas, mas assim mesmo a gente acaba tendo aquela amizade, aquele relacionamento, porque ele sabe por que que eu estava brigando, e eu também sei por que ele estava. Cada um está defendendo seus interesses, mas para chegar a um ponto que ambos tenha uma solução que vai ser bom para ambos, né? Porque às vezes se confunde uma briga, que eu diria assim, um debate sobre o assunto, que ah, quem está do outro lado quer ter a parte dele, quer defender a parte dele, e eu, no meu lado, quero defender. Mas não que isso vai quebrar o nosso relacionamento. A gente sabe, terminou daquilo, a gente já volta a ter uma conversa, a ter isso. Isso acontece também, uhum, isso acontece com a família. Você, uma hora tu tem que dar uma dura, ou seja ele,
nem alguém, num irmão, num sobrinho, num filho, mas nem para isso eu tenho que estar brigado com ele, eu tenho que continuar o meu relacionamento, mas ele tem que saber: "Olha, o tio Ivan ele é duro, às vezes, quando tem que ser duro, mas ele sabe compreender quando é para compreender". Ah, perfeito. Tu sabe, seu Ivo Alberto, que nós fomos viajar recentemente, fomos conhecer a vinícola Miolo lá em Bento Gonçalves. E na ocasião que a gente estava lá na vinícola, aconteceu uma situação que estava todos os empresários das vinícolas sendo recebidos lá. Eles iam fazer uma reunião, de negócio entre as vinícolas, né, para definir algumas coisas, para eles fazerem um alinhamento entre as vinícolas. Certo. Isso me chama muita atenção. E essa é a minha próxima pergunta para ti. O que te move a se conectar com pessoas e não a competir com pessoas? Porque o que eu vi lá na vinícola não era uma competição, mesmo que eles vendessem vinho. Você fez uma pergunta que eu vou te dizer, eu sou presidente do sindicato do transporte. Ótimo. Eu sento na mesa com um grupo de pessoas que só a diretoria, eu acredito que tenha na faixa aí de 10.000 caminhões. E quando eu vou lá para a federação, os outros presidentes de outros sindicatos, eles me perguntam: "Alberto, como que você consegue sentar com todos esses caras aí? Como vocês conseguem conversar, combinar, se um é concorrente do outro?" E Uhum. eu sempre falo, eu respondo: "Não, ele não é meu concorrente, tem trabalho para todo mundo. Quem sabe se nós tiver um acordo, como esse pessoal da vinícola falou, ou, sei lá, eu acho que mais um acordo. Se a gente tiver um acordo, a gente pode trabalhar todo mundo. E ao contrário de eu querer só ganhar para mim, nós vamos bater força para que todos possam ganhar. Então, mesmo que a pessoa seja meu concorrente, eu não vou querer, eu não tenho que discutir com ele, nós temos que nos unir para ser cada vez mais fortes. E é nesse sentido, alinhamento. O que que nós vamos alinhar aqui? E às vezes, saber que eu tenho um concorrente que tem o mesmo cliente do que eu tenho, que oferece o mesmo serviço com a mesma qualidade do que eu tenho. Então, por que não sentar, conversar para que a gente possa juntos ser mais fortes? Uhum. Eu acho isso fantástico, porque posicionamento, né, de mercado, enfim, cada empresa vai ter as suas características, vai ter a sua cultura e sempre vai ter pessoas que vão se conectar com isso. Então, tem espaço para todo mundo, se a Com gente faz um bom certeza. trabalho, enfim. Seu Ivo Alberto, que tipo de relação você evita hoje com a maturidade que tu tem? Com tudo que tu aprendeu já aí no longo desses anos? Olha, eu gosto eu também não gosto de pisar onde eu não conheço. Vou dizer assim, eu eu preciso entender com quem eu estou fazendo o relacionamento para também eu não entrar, em coisas que não é salutar para mim e nem para eles. Então, esse é um relacionamento que eu, vou pensar antes de entrar. Então, como é que eu vou evitar? Evitar conhecendo melhor antes de eu fazer qualquer coisa. E aquilo que eu eu tento evitar também é tentar conversar com pessoas negativas. Ou seja, você conversa com ele, a empresa dele está sempre crescendo e tudo, mas ele diz que está sempre errado, que está tudo errado, que não dá mais, porque ele vai fechar, mas ele está lá comprando, ele está crescendo e tal. Então, às vezes, eu não gosto de me relacionar com pessoas negativas. Me parece que isso atrai coisas ruins. Então, o que eu evito é me relacionar muito com esse tipo de pessoas. Então, se vocês estiverem perto do seu irmão Alberto, vocês evitem aí a reclamação. Até porque, para entender assim, muitas vezes muitas pessoas vêm lá, principalmente as pessoas do transporte, vem lá, conversa comigo e diz: "Pô, Ivalberto, tu tá sempre pensando positivo", mas claro, eu não tenho que ficar pensando negativo, eu tenho que pensar nas coisas boas, o que que eu vou fazer para solucionar tal problema, mas não trazer o problema para ser o fato principal da minha empresa. Perfeito. E boas conexões, né, conexões positivas que nos fazem pensar além.
elas nos colocam em mesas corretas, em mesas mais adequadas. Com certeza. E quanto mais a gente se coloca nessas mesas corretas, nós também evoluímos em termos de mentalidade, em termos de posicionamento, né, até no olhar do negócio. Então eu sou daquela pessoa, assim, que eu gosto de sentar com gente que me faz pensar além, né, que me faz uma pergunta que daqui a pouco eu vou ficar pensativa, mas não que eu fique reclamando o tempo inteiro. É, porque não te agrega, né, querendo ou não, né, não faz você pensar É muito só. verdade. Valberto, eu sei que tu vai em bastante eventos, né, que tu Bom. circula bastante ali em eventos. E eu queria saber, assim, ó, como é que é a tua postura, como é que é os teus comportamentos, assim, de relacionamento nesses eventos? Talvez tu tá pensando nessa pergunta: "Nossa, isso parece tão básico". Eu posso até afirmar e te dizer que não é tão básico para vários líderes e empresários. Né, tem empresários que às vezes aqui na mentoria eu tenho que dizer assim: "Olha, lá no evento tu tem que chegar, cumprimentar uma pessoa, tu tem que abraçar a pessoa, tu tem que dar um oi para a pessoa". Como que é o teu comportamento, Roberto? Nos ensina aqui, ó, na prática. Eu acho que isso também vem uma coisa que a gente vai convivendo e tendo as responsabilidades, eu fico tranquilo em conversar, eu não tenho nenhum problema em conversar. Eu realmente eu chego nos eventos, às vezes, eu vou combinar, eu chego nos eventos e eu vou lá cumprimentar todos, quem eu conheço e quem eu não conheço. Eu vou lá e vou dar a mão. Eu tô lá em São Paulo, entrei no elevador, tem 2 ou 3 pessoas, no mínimo eu vou falar para eles bom dia ou boa tarde, eu vou cumprimentar. Então, se eu vou num evento, eu vou cumprimentar. E às vezes, assim, eu até me coloco numas posições que as pessoas gostam eu acredito que elas gostam que eu esteja próximo, porque Uhum, em N situações, eu chego lá, e tem um lugar lá para mim: "Olha, eu quero que você senta do lado aqui, porque tem uma pessoa importante", não que eu me ache importante, uhum. que às vezes eu tenho uma boa conversa para ter com essa pessoa que ela vem, seja ela do meio que for, porque às vezes como a gente dá tiro para tudo quanto é lado, ou é transporte, é comércio, é indústria, todas essas coisas que eu acabo tendo, eu tenho conversas boas para ter uma boa conversa, então eu chego e eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu te digo para você, recentemente eu fui numa inauguração e nessa inauguração, não uma vez, nós vamos contar de uma agora, não tinha falado para mim que Uhum. que era para falar, que eu iria falar. Mas como se tratava do transporte e tal, aí eu estava lá conversando aqui, escutando eles lá falar, daqui a pouco, ó, nós queríamos chamar aqui o seu Ivalberto Toso para falar. Pô, eu eu não tinha, mas eu fui lá e eu sou desinibido mesmo, eu falei, o cara gostou muito do que eu falei, e realmente, eu tenho, assim, um pouco já de convivência fácil, que não fico mais nervoso com o microfone, ou quando eu for falar de uma coisa que eu conheço, eu tenho facilidade, então, para mim chegar, para responder melhor a tua pergunta, eu chegar num evento, primeira coisa, eu não vou me esconder. Eu vou lá de cara erguida, vou cumprimentar, se eu puder cumprimentar o presidente da república, eu vou cumprimentar, eu não Uhum. vou deixar de cumprimentar ninguém, porque eu não conheço. Se eu não conheço, eu vou conhecendo. E o que que tu fala, seu Ivo Alberto, quando tu aborda alguém que tu não conhece? Primeiro, eu vou lá, eu vou perguntar. Se eu não conheço, eu vou perguntar. Vou lá, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Eu me chamo Ivalberto, se eu estou falando do Citran, eu vou lá dizer assim, olha, eu sou o presidente do Citran, eu vou Uhum. te dizer então, eu fui agora nos 90 anos do CEP, que é de São Paulo, o Sindicato do Transporte de São Paulo. CETCESP, isso mesmo.
E eu fui lá, o presidente, eu conheci o presidente Aham. e ele me convidou para os 90 anos. Nós chegamos lá e tinha lá o Alckmin estava lá, que Uhum. hoje é nosso vice-presidente. Eu fui lá cumprimentar. Prazer, sou Ivalberto, sou lá de Chapecó, Santa Catarina, aquele estado bom e tal. E puxei, daí ele falou, de Santa Catarina e tal, tal, tal. Isso, de Chapecoense. Chapecoense, sou lá. E eu sempre vou achar uma conversa que eu vou tirar. E cumprimentei o Alckmin, que eu nunca tinha cumprimentado ele, e cumprimentei lá no evento. Aham. Porque ele estava lá, que era o pessoal cumprimentando a todos, e aí eu também não perdi a oportunidade de cumprimentá-lo. Sensacional, seu Roberto. Eu gosto de entrar nos micro comportamentos, porque muitas vezes a gente fala que é importante se relacionar, e as pessoas não sabem como fazer. Para a gente, às vezes, é bem simples, que treinou desde pequeno, enfim, mas para algumas pessoas não é. E o que aparece aqui muito claramente é o quanto o relacionamento, né, rede de relacionamento, é uma atitude ativa nossa. Sim. Então eu tenho 2 escolhas, eu posso ir jantar num restaurante e eu ficar sentado lá na minha mesa quieto, escondido no canto, ou eu posso escolher um lugar mais estratégico para sentar lá no restaurante. Ou chegar no restaurante e cumprimentar todos Todo também. mundo, né, ou seja, tem muito uma postura de atitude, e todo lugar você pode fazer relacionamento. Com certeza. Sabe que uma das coisas que eu aprendi muito nessa vida é que não é só em evento que a gente faz o relacionamento. É lá no restaurante, é no parquinho, é na reunião da escola, é em todos os momentos tu tem oportunidade, né, de conhecer uma pessoa, enfim, de trocar, de conversar, de fazer esses movimentos. Seu Ivalberto, tem alguma situação que tu lembre, tá, na tua vida, assim, que tu não foi tão assertivo na forma como que tu se conectou com essa pessoa? E que tu depois pensou assim: "Bah, aqui eu podia ter feito um pouco diferente". Que vamos explorar também no seu Ivalberto o que que ele não acertou aí. Não, para te dizer assim, eu não sabia te exemplificar, mas com certeza sim. Muitas vezes, achando que eu estou falando com uma pessoa e não estou. hã, Já aconteceu que eu achando que eu estou falando com o João e eu estava falando com o Pedro, isso já aconteceu. Hã, Uns gafe assim. Eu acho que talvez, muitas vezes, eu também tenho um comportamento, assim, muito de lutador, né, e às Uhum. vezes, já aconteceu de uma coisa não estar, eu ir numa vamos dar um exemplo, eu já aconteceu de eu ir numa convenção e eu ouvi o que o cara falou lá, que eu não gostei, e eu ir lá querer trocar não, espera aí, querer explicação. E lá não era o momento de fazer aquela Hum. explicação. Então, eu acho que assim, às vezes a gente tem que entender e dosar aonde você vai fazer aquele questionamento. E Uhum. já aconteceu de eu questionar algo que eu deveria ter esperado para fazer esse questionamento. Então, eu acho que poderia te dar um exemplo desse que já aconteceu na minha vida, sim, porque não acontece só coisas boas, acontece coisas Isso. ruins também. É importante contar, né, Isso, também que muitas vezes a gente tem algumas fragilidades no com meio do processo e certeza. que faz parte, né, seu Roberto. Aprende com aquela situação e depois você dá uma continuidade para aquilo. Quem está começando nesse mundo de relacionamento, seu Ivalberto, né, vamos pensar nesses empresários novos que estão trilhando, que estão começando, que estão aprendendo. Que dica você daria para a rede de relacionamento, para conexões, para esses empresários? Olha, o que que eu falo para meus meninos, e para minha filha também. Essa questão que a gente conversou, nós falamos aqui de cumprimentar, os meus filhos, eles chegam em todos os locais, eles vão cumprimentar as pessoas. Uhum. Isso já dá uma quebrada do gelo que você tá naquele local. Hã, eu acho que é uma atitude que é legal. Você
sei lá, eu não faço muito esforços assim para isso, mas a dica que eu dou para as pessoas, chega no ambiente, Uhum. cumprimenta, não tenha vergonha do local. Se você foi convidado para aquele local, vai lá e cumprimenta as pessoas, tenta entender quem é, faça, tenta elaborar uma pergunta interessante para você no bate-papo. Se eu quero ir lá com o vice-presidente, o que, que eu vou falar para ele para me identificar? Eu preciso dizer que eu sou de Chapecó. Ele vai lembrar de Chapecó, vai lembrar da Chapecoense, e então de Santa Catarina. Então eu vou me apresentar com ele assim. Então, eu acho que as pessoas precisam, os mais jovens precisam ter Uhum. quebrar essa inibição que tem, ser mais desinibido para falar com as pessoas. Isso é uma coisa que você vai ganhando. Seriedade, tá? Eu acho Uhum. que seriedade, como é que tu vai fazendo relacionamento? Dizendo para a pessoa e fazendo aquilo que você diz. Quando você fala, Uhum. mas não age, ou age tudo ao contrário do que da ideia que tu vendeu, tu começa a perder credibilidade. Então eu dizia para os jovens aí, pense muito bem no que você vai falar, para que você haja daquela forma que tu vai falar. Os exemplos, eu acho que assim, sempre disse, a palavra ela é gigante, mas o exemplo que faz você ser assim, por exemplo, eu gosto de ser pontual. Eu gosto de ser Uhum. pontual. Então, para que eu possa cobrar pontualidade, eu tenho que ser pontual. Então, essas coisas eu acho que é interessante para as pessoas que estão adentrando, que fazer amizade, ser correto, ser honesto, nunca ser fiel, tá? É uma coisa muito importante. Ser fiel, você tratou uma coisa, você seja fiel, não é? Eu tratei isso com o João e vou lá e trato a mesma coisa com o Pedro. Não, já eu tenho que Uhum. eu tenho esse assunto, eu já conversei com um, eu não vou tirar. Não que você não possa fazer outro negócio, mas a pessoa que você falou, você seria sempre é interessante assim: "Olha, eu vou chegar, Grace, aquilo que eu combinei contigo, surgiu algo aqui Uhum. que me levou para uma outra condição, mas seja fiel, chega lá e fala para a Fala, pessoa, começou a ser eu honesto, sou né? honesto". Então, Ser honesto. isso dá credibilidade para um próximo negócio, Você falar que vai fazer e que faz, te dá credibilidade para você, pra você ser um líder. De que forma você faz, de que forma você vende uma ideia de fazer algo gigantesco, se você não sempre, quando tu começou o negócio, tu nunca fez ele, tu Uhum. nunca terminou. Sim, com Então, às certeza. vezes, a gente quer construir as coisas muito rápidas, e aí daqui a pouco, deixa de fazer. Precisa fazer as coisas, tu vai fazer uma credibilidade. Eu talvez, posso te dar um exemplo. Como é que eu vendi uma ideia dentro da nossa entidade lá, com o que o Citran precisaria fazer para que a sociedade olhasse nós com bons olhos. Eu tive que vender uma ideia com uma credibilidade e eles me trucaram, na verdade. Mas você vai pegar as rédeas disso e vai fazer? Eu disse, sim, eu vou fazer. E a gente fez e a coisa aconteceu. Nós fizemos uma grandiosa feira, que já estamos indo para a terceira unidade, e essa terceira, já estamos indo para a quarta, e as três primeiras foram um grande, Sensacional, sensacional. Então isso sensacional. também tu vai dizer assim, eu falo, eu assumo e eu faço. Isso. Isso vai dar muita credibilidade. É, liderança só com discurso bonito não se É sustenta. verdade, Ou verdade. seja, tem que ter comportamento, né, porque discurso bonito todo mundo pode fazer, fala palavras bonitas, enfim. Agora, quando que a gente vê que realmente é possível confiar no outro, que tu vai conseguir estabelecer um relacionamento, né, a longo prazo?
quando os comportamentos eles foram de acordo com aquela fala. Isso aí. Então não tem, né. Seu Ivo Alberto, e as tecnologia, né, WhatsApp, e-mail, enfim. Tu acredita que é possível criar conexão e relacionamento utilizando esses recursos ou tu prefere o presencial, o tete a tete? Não, eu acho que assim, o presencial, eu vou dizer para você manter um relacionamento presencial, exemplo, tu convida a pessoa que você quer ter um relacionamento comercial, por exemplo, para ele te fazer uma visita. Uhum. Vá até essa pessoa para você visitar ele também. Mas claro, hoje o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, todas essas modalidades acabam encurtando distâncias. Mas eu vou te dizer, eu uso, inclusive eu uso, não é que eu não seja que eu não use, eu uso isso, mas aquele relacionamento, se eu começar a pensar que, quais as pessoas me elenca aí, põe dentro da tua relação 30 pessoas que você tem um melhor relacionamento, como é que tu fez? Eu fiz conversando, Conversar. conversando tete a tete. Mas isso é porque talvez, a minha geração, ela é diferente, quem sabe a geração mais nova, ela consiga quebrar esse gelo somente com o WhatsApp. Mas Mas as mentorias ultimamente que eu ando fazendo, os cursos, enfim, né, os artigos, eles sinalizam o quanto é importante, a conversa, a presença, né. a Ah, com presença. certeza, com certeza. Então, podemos até utilizar os mecanismos como, né, formas de continuar interagindo, como mecanismos para fazer a manutenção das relações, mas, conexão, vínculo, posicionamento, querendo ou não, quanto mais tu investir em presença, não adianta. O bom é que eu estou te ouvindo aqui e os meus disquinhos já ficam lembrando de várias coisas. Com certeza eu compactuo com você com relação à presença, eventualmente você fazer uma visita, você quebra aquele gelo, onde você conhece a pessoa, ou tu foi jantar com ela, ou tu foi tomar um café, ou você visitou lá, eh eh eh, eu É vou é diferente, né? É diferente, é diferente. diferente. Eu dizer um não pelo WhatsApp é muito mais fácil do que eu dizer um não para o cara que vem sentar na minha frente. Mas o impacto que o não pelo WhatsApp vai ter, vai ser um. O impacto do não, tu falando Co pessoalmente, É isso, ele vai ser diferente. vai ser diferente. Né, porque a pessoa ela vai poder te ver, te olhar, ela vai poder tirar alguma dúvida, e é isso que muitas vezes faz com que tu mantenha o Com relacionamento. certeza. Claro que a gente deve utilizar a tecnologia a nosso favor, com certeza, mas eu diria que sim, vale o investimento da presença para os negócios. Com certeza, se a gente colocar algumas coisas que todo mundo acaba fazendo, você vende o teu serviço aqui, eu vendo a minha mercadoria lá, e a gente sabe, que muitas vezes quem queira só vender via um aplicativo, via alguma coisa, ele não tem um sucesso como ele ir lá visitar o cliente, Com certeza, é com diferente. Então, certeza. em todos os aspectos, eu acho que o relacionamento mais próximo, ele quebra algumas barreiras que a gente, que tem só dizendo não ou sim via uma plataforma. Perfeito, Valberto, já estamos chegando aqui no final, mas a nossa última Já? pergunta Meu faz Deus, parte, viu, que a conversa é boa, foi passa rápido, boa, olha né. aí, ó. Foi rapidinho. Nós temos a última pergunta, que é assim, o nome do meu, podcast se chama Crazy Pod. 3 Por quê? pode. Porque é o que pode e o que não pode na Ah, liderança, né. Eu sei que tu é um empresário aí de bastante uhum, sucesso, né, com certo. muitos resultados, e eu queria te perguntar assim, ó, o que que na tua percepção pode e o que que não pode na liderança? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que eu vou te falar, ah, o que não pode para te dizer que o resto pode. É mais fácil Ótimo. eu dizer o que não pode. Primeiro, eu acho que assim, eu falei muito em, lealdade.
Uhum. Acho que você, para você manter o relacionamento, você tem que ter lealdade. Você tem que ser correto. E, obviamente, eu acho que acima de tudo também, educação, você ser educado, você ter, ah, como eu falei antes, saber dizer um não, saber dizer um não é importante. Eu acho que o relacionamento, ele tem que ser um relacionamento do ganha-ganha. Não pode Uhum. ser quando o relacionamento ele é comercial e você só quer você ganhar, é Uhum. complicado, tá, porque tu vai matar esse teu fornecedor que tá te dando dinheiro e você quer sugar tudo que ele tem. E às vezes ele vai até te oferecer uma vez, mas depois talvez ele não vai querer manter tanto aquela relação a longo Isso prazo. aí, o resto pode, eu acho que o resto pode, eu acho que você tem que ter o que você tem que ter com uma condução muito, se preocupar muito com a pessoa que está aí, o que que faz. Eu tenho uma coisa que eu sempre disse, eh eh, como que se dizia os outros o pessoal mais antigo, disse: "Eu gosto de ficar de haver". De haver é que eu tenho para receber do que eu tenho para pagar. Ah, Então, eu sempre tento ser, de certo modo, fazer as coisas sem, sem querer nada em troca. Aí que as trocas vêm. É uhum. uma coisa interessante isso, como toda vez que eu faço algo, sem querer algo de volta, parece que volta mais coisas, mais contato eu tenho, mais credibilidade eu tenho, porque, era para mim fazer, para mim, entregar X. Eu entreguei X mais Y, mais uma coisinha eu entreguei. Então isso faz com que você, tenha uma relação muito estreita com o teu parceiro. Eu noto muitas vezes que eu chego, num evento, eu acho que eu não fiz nada, eu acho que eu não fiz nada. E as pessoas dizem: "Não, Roberto, o que tu fez para mim lá", "Não te fiz nada amigo, não fiz nada". "Não, não, você abriu as portas para mim nisso". Eu gosto muito eu falo lá na empresa, eu falo o seguinte, ó, eu falo para o meu filho, disse: "Jonas, quando vocês, esgotaram todas as possibilidades, né, fala comigo que talvez eu tenha um contato, Mas o eu tenho um contato para que a gente possa resolver". E várias vezes que eles estiveram apertados, eu disse: "Não, nós vamos conversar com esse cara aqui, ele vai solucionar o nosso problema". Então, quando você tem essa rede de relacionamento, que eu poderia dizer, a rede de relacionamento, você acaba, ganhando muito com isso. Ganhando amizade, ganhando oportunidade. uhum. Não adianta, se você tratar bem as pessoas, se você tem um bom relacionamento e essa pessoa tem uma oportunidade, se você tratou bem essa pessoa, se você tem um bom relacionamento, essa oportunidade vai vir para você primeiro. Com certeza. Muitas vezes o pessoal fala: "Ô Alberto, tu tá sempre metido", e aí eu já passei dentro, eu fui presidente do Sindicato do Comércio aqui em Chapecó, no Sicom, eu passei por todos eles até eu ser o presidente. Eu lá no Citran também, a federação eu vou lá, eu sempre tento ajudar eles, o que que eu posso ajudar, mas assim, vou te dizer, eu recebo muita coisa de volta, eu E o recebo que muita coisa. mais eu conheço bastante, né, o seu Ivo Alberto, o que mais admira no seu Ivo Alberto é que ele faz tudo isso de se envolver em milhares de entidades, enfim, mas não é nada por troca, né, tu faz isso genuinamente, né, seu Ivo Alberto. Tanto que ele fala tanto, 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 assim, porque realmente é uma coisa que tu gosta, né, tu se doa muito. Na verdade, assim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, não peça para mim fazer uma gambiarra que eu não vou fazer. Quando a gente se propõe a fazer algo, é bom a gente fazer algo, eh, com uma sobra ainda do que tu vai fazer. Tu prometeu A, mas tu vai fazer mais aquilo.
isso dá credibilidade. Isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para tentar entender. Quando nós fomos fazer a primeira FETranslog, todo mundo achou um absurdo. Alberto, tu vai querer fazer todos os pavilhões? Sim, nós vamos fazer todos os pavilhões. Porque se nós não fizer todos os pavilhões, essa feira vai dar prejuízo. Eu não vou tomar prejuízo, nós vamos ganhar dinheiro. Aí eu fui vender o patrocínio. E para a pessoa que eu vendi o patrocínio, talvez até já tenha contado isso para você. Aham. Para a pessoa que eu vendi o patrocínio Master, ela pediu o que eu vou ter de retorno com o patrocínio Master. E eu tinha lá a relação, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu vou te entregar mais. Quando a gente terminou a feira, naquele dia, esse cara fechou por mais 5 feiras. Por quê? Porque ele falou assim: você me entregou muito, muito, muito mais do que eu esperava. E aí você vai ser contemplado com, pode contar com a nossa empresa para patrocinar mais 5 feiras. Isso é legal, porque quando você vai fazer as coisas, que as coisas aconteçam, e você pode fazer algo diferente, você vai ganhar com isso, você vai ganhar com isso. Então, eu gosto, claro, eu gosto, eu me envolvo. As pessoas, pô, Ivalberto, com tudo que tu tem para fazer, você está lá na federação, você é o cara que mais dá pitaco lá na federação, você está lá no Citran, você está lá na tua empresa, você está isso. Porque eu sempre falo assim, quem não tem tempo, arruma tempo. Uhum. Quem tem tempo, nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Nunca tem Isso tempo aí. para te ajudar. Não é uma prioridade, Eu né? sei, lá no Citran, eu sei para quem perguntar, para as pessoas que menos tempo Tem têm, tempo. os que mais ajudou lá. E Valberto, foi um prazer ter você aqui. Para mim, um dos insights valiosos de hoje é o quanto é importante, assim, você manter as relações a longo prazo. Parece algo super simples, mas não é. Isso faz parte de uma constância, de você manter contatos relevantes e interessantes. E dizer para ti que eu acho que tu é exímio nisso, né? Vocês sentiram aí, né, gente? Né, o quanto o seu Ivo Alberto ele faz muito esse movimento. Te agradecer de coração, tá, por essa oportunidade da gente te escutar e tu ensinar no beabá aqui um pouquinho como os empresários e os novos líderes e também não só os novos, né, outras pessoas, né, de como manter essas conexões, porque realmente ela faz muita diferença nos negócios. Obrigado, Cleice. Vou dizer para você que quando você quiser falar comigo de outros assuntos também, eu estou aqui. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado em estar aqui no Crazy Pod, que da Crazy Pod mesmo. Eh, Vir aqui, bater um papo, conversar, eu realmente eu me sinto bem à vontade, fiquei muito bem à vontade de conversar. Ah, que bom. Espero, como eu falei no início, espero que quem esteja ouvindo ou assistindo esse podcast, que possa, que não seja só uma perda de tempo, que alguém leve alguns ensinamentos ou algumas conversas que a gente teve aqui, que eu acho que dá para tirar algo de bom aí. Com E certeza. estamos aí para o que der e vier. Então, para nós terminarmos, hoje ficou claro que rede de relacionamento não é conveniência, é construção, coerência e responsabilidade a longo tempo. Crescer é importante, mas crescer junto é sustentável. E o Alberto aí compartilhou sua visão, sua experiência, nos deu uma aula aí de presença, de articulação e de maturidade nos negócios.